Continuando a minha postagem anterior sobre ciência e as nossas eleições presidenciais em 2018, eu queria conversar um pouco com vocês hoje sobre questões ambientais e ecológicas. Nós temos muita desinformação e muitas ideias equivocadas sobre esse assunto, e eu acho que é interessante nós pensarmos em algumas concepções básicas sobre esse tema. De forma mais didática, vamos imaginar uma grande área de vegetação natural que vai ser desmatada para a agricultura. Uma ideia inicial, e isso foi o que ocorreu, por exemplo, aqui no Centro-Oeste durante a expansão da fronteira agrícola sobre as áreas de cerrado nos anos de 1940, 1950, é que nós deveríamos desmatar tudo para produzir mais. Nós simplesmente não precisaríamos das áreas de vegetação natural. Esse era o modelo de expansão nessa época, no qual cada área de vegetação natural preservada significaria prejuízo, significaria perder produção agrícola. Um pouco mais tarde, algumas pessoas começaram a questionar esse modelo e começaram a aparecer diversos movimentos no mundo todo para a conservação da natureza. Isso criou um conflito entre aqueles que queriam conservar e aqueles que queriam desmatar e gerar desenvolvimento econômico. Estabeleceu-se então a ideia que, infelizmente, ainda é a percepção da maior parte das pessoas sobre esse assunto, de que nós temos que optar e pensar em conservação ou desenvolvimento econômico. Entretanto, muito rapidamente os cientistas, políticos, tomadores de decisão perceberam que é preciso manter, pelo menos em parte, os sistemas naturais funcionando. Nessa época, a partir mais ou menos dos anos 2000, os ecólogos, biólogos da conservação passaram inclusive a usar métodos matemáticos, computacionais para lidar com esse problema. A ideia seria então planejar de uma forma sistemática como uma área poderia ser utilizada da forma mais eficiente possível, combinando metas de desenvolvimento econômico e metas de conservação estabelecidas de uma forma objetiva. Nós passamos a pensar então em conservação e desenvolvimento. Mais recentemente nós demos um outro passo. Percebeu-se, por exemplo, que se existe uma área de vegetação natural ao lado de uma área agrícola, esta passa a ter uma maior produtividade, pois a vegetação natural provê uma série de serviços ecossistêmicos que melhoram a produtividade com um custo relativamente baixo. Nós podemos pensar, por exemplo, em manutenção de microclima, qualidade do solo, presença de polinizadores, de predadores que poderiam controlar pragas. Além disso, há outros aspectos importantes, como o ecoturismo, que gera melhoria de renda e qualidade de vida em populações tradicionais ou populações que vivem em áreas com pouco potencial econômico. Ou seja, a própria conservação da natureza passa a ser uma fonte de desenvolvimento econômico e há, assim, uma série de vantagens na manutenção das áreas naturais. Nós mudamos novamente o paradigma e passamos a pensar, então, em conservação para o desenvolvimento. Em resumo, nós passamos de uma visão, nos anos 50, 60, de conservação ou desenvolvimento, para uma visão mais científica, principalmente a partir dos anos 2000, de conservação e desenvolvimento, ou então de conservação para o desenvolvimento. Algumas implicações importantes dessa mudança gradual de concepção e pensando principalmente em conservação para o desenvolvimento. Primeiro, com essa visão fica claro que a questão ambiental não deve ser uma preocupação apenas dos biólogos ou ambientalistas, sim de toda a sociedade. Seguindo esse raciocínio, em segundo lugar, fica claro que a questão ambiental não deve estar ligada a tendências políticas, embora exista uma falsa dicotomia de que a esquerda se preocupa com o ambiente e a direita se preocupa com a economia. Se nós temos um candidato de extrema direita que não respeita a questão ambiental e quer aumentar o desmatamento, diz que o bom era o tempo em que se podia cortar árvores sem ninguém incomodar. Isso não é um pensamento de direita, isso é só um pensamento ultrapassado e retrógrado, sem nenhuma fundamentação científica, nem na ciência ecológica, nem na ciência econômica moderna.